Bom dia, colegas. Hoje, segunda-feira, estamos no nosso D5 de quarentena produtiva. Para quem não sabe, é um encontro que a gente está fazendo diariamente para falar sobre alguns assuntos relacionados à gestão de consultório. Cada dia a gente escolhe um tema diferente para estar vindo, conversando aqui. E a ideia é que a gente aproveite esse tempo, que até então era raridade na vida da maioria de nós, né? Para fazer dele produtivo de alguma forma. Então, a gente já falou sobre vários assuntos, a gente já falou no D1, né? A gente tá igual, eu falei isso ontem, parece que a gente tá passando visita em paciente, mas é isso aí. A gente no D1 falou sobre elaboração de protocolos, no D2 a gente falou sobre, vou começar a ficar até confusa do que a gente falou nos dias. No D2 a gente falou sobre criação de canal no Telegram, no D3 sobre criação de contra-argumentações para objeções, para parte de negociação com o paciente. Ontem a gente falou sobre a importância de ter um público-alvo definido na hora de desenvolver a sua estratégia de marketing. E hoje eu estou escolhendo trazer para falar com vocês sobre locação de espaço. Foi um pedido que uma de vocês me trouxe, na verdade quem pediu foi a Lia, e achei interessante falar sobre isso. Sobre locação do seu espaço como proprietária. Todas que estão aqui sejam muitíssimo bem-vindas. Eu vou parar de fazer essa retrospectiva de manhã, porque daqui a pouco eu vou ter que listar 10 assuntos, né? Cada dia que passa a gente tem um assunto a mais para conversar. Então, quem quiser ter acesso a todas essas aulas, essas conversas que a gente tem tido durante a semana, tem disponível no YouTube. A de ontem, inclusive, eu baixei. Assim que terminar a aula, eu já coloco lá, tá? Então, vamos lá. A Lia me perguntou se valia a pena, o que era melhor, se era fazer sublocação com um preço fixo para o colega que queira alugar o seu espaço ou se seria por porcentagem. Quem de vocês aqui que está acompanhando a live subloca espaço? Tem algum de vocês que faz isso? Contem para mim aqui, só me diz um oi, só para ter uma noção. Ou não. Bem-vinda, Lê, Dermato Curitiba, Isabela, Elaine, Luciana Lemes, Nutrição Elisa, Tabata, que legal, gente. Aline sempre presente, minha sogra. Juliana, Ju, que bom, todo mundo aqui. Vocês sublocam espaço, né? Tá. Então vai ser um assunto que de repente vai interessar vocês. A pergunta dela é bem... faz muito sentido, né? Porque é interessante a gente saber se vale mais a pena colocar um valor fixo ou a gente cobrar porcentagem. O melhor é muito difícil dizer porque depende muito da realidade de cada um. O que eu vou sinalizar aqui é o que você precisa se preocupar em cada uma das duas situações. Então, o que é a primeira coisa que você tem que se preocupar? Qual é o seu plano de carreira? Você pretende ter uma equipe? Você pretende construir uma estrutura na qual tem um guarda-chuva, que você seja o médico responsável, o diretor técnico e embaixo desse guarda-chuva tem outros colegas trabalhando na mesma especialidade que você, realmente construindo uma clínica, uma estrutura de equipe. Se esse for o seu objetivo no futuro, é melhor que você comece já a partir de agora a fazer essa sublocação, né? A fazer esse... Aí eu nem chamaria muito de sublocação, né? Eu falaria mais de contratação, de inclusão desse profissional na sua equipe. Por quê? Quando é essa forma escolhida, você vai precisar orientar essa pessoa que siga as mesmas políticas que você, os mesmos protocolos que você. Ela tem que estar alinhada ao que você faz. Vocês vão precisar trabalhar como um organismo vivo. Porque o seu paciente que está indo até você, indo até o seu consultório, ele não pode ver diferença de atendimento, ele não pode ter acesso a diferentes tecnologias ou diferentes protocolos. Então, primeira coisa é você saber, você quer montar uma equipe ou não? Quando você pensa no futuro, você, quero trabalhar realmente sozinha, quero ter o meu espaço rendendo para mim, mas sem que eu tenha responsabilidade sobre esses profissionais, que eles sejam independentes. Então, se o seu objetivo for ser independente, aí faz mais sentido você sublocar o horário, o consultório com um horário fixo. Porque aquela pessoa vai, trabalha, faz o dela, enfim, o treinamento é dela, podem ser outras especialidades, acaba que não tem tanta interferência sua. Você está só provendo o espaço para aquela pessoa.
Então, saber qual é o melhor desses para cada caso é uma questão individual, porque vai depender da tua meta, do teu plano de carreira, do teu projeto. O que eu acredito, tá? Isso aí é uma experiência pessoal minha. Eu acredito que dependendo da situação que você se encontra, profissional, você trazer um outro profissional da mesma especialidade para atender no seu consultório, isso pode, dependendo da situação que você já se encontra, lhe atrapalhar caso você faça de forma sublocada o espaço. Por quê? Cada um pode trabalhar com uma tabela de preços, cada um pode ter um perfil de pacientes diferentes, os pacientes eles se encontram na recepção. Então eu acredito que quando são profissionais da mesma especialidade, que vale a pena sim ser feito na forma de porcentagem, você ser o responsável e guiar essa equipe, guiar esse grupo, tá? Se são especialidades diferentes, acaba que não faz diferença o paciente se comunicar na recepção, conversar e trocar um pouco de informação, tá? Mas sendo a mesma especialidade, você corre esse risco se cada um praticar um preço diferente, se uma tiver tido um resultado e o outro não ficou satisfeito, aí pode questionar se foi, não ficou tão bom porque foi com o doutor ou porque foi com a doutora, e é tudo que a gente não quer, é problema, né? Tá, agora que você já pensou o que você quer para o teu futuro, se você quer formar uma equipe, ter um grupo, ou se você quer continuar trabalhando de forma individual. Isso vai te direcionar se você deve sublocar a sala ou trabalhar em equipe fazendo o repasse na forma de porcentagem. Tá. O que é importante em cada uma dessas situações? Quando você vai alugar por um preço fixo a sua sala, tem algumas coisas que você precisa levar em consideração. O que, por exemplo? Você não pode estipular o preço, assim como eu falo muito de preço de procedimento, de preço de serviços, que a gente tem que pensar muito da forma matemática, você não pode definir o preço que você vai cobrar para um colega para estar alugando a sua sala na estimativa da tua região, do teu bairro. Por quê? Você tem uma estrutura e a sua estrutura ela é única. Você tem que saber o quanto te custa mensalmente manter essa estrutura. Então, você não pode querer se comparar de repente com um vizinho que cobra uma taxa de sala muito mais baixa, mas em compensação ele não tem a secretária tão bem treinada quanto a sua, ele não oferece todas as regalias para os pacientes quando chegam no consultório. Então, você precisa definir baseado na tua realidade. A melhor forma de fazer isso é calculando a sua taxa de sala. Quem está aqui acompanhando sabe calcular direitinho taxa de sala, sabe o quanto que gasta para manter a estrutura do seu consultório por hora. Quem souber me faz aqui um joinha. Uma vez que você tem bem definido quanto que te custa o teu consultório, a tua clínica por hora, a partir desse valor você consegue estipular quanto você vai repassar para um colega. Aí qual é a única sugestão? Eu até anotei aqui. Deixa eu pegar para mostrar para vocês. Está no material de apoio que eu vou liberar hoje. Eu vou até virar a tela para ver se vocês entendem. Que legal, a Lei já sabe, a Elisa já sabe, que bom. O primeiro passo já foi dado. Então, uma vez que você tem o valor da sua taxa de sala, não basta você pegar esse valor de taxa de sala, por exemplo, e multiplicar pelo número de horas. O que eu quero dizer com isso? O colega ele vai alugar um turno de 4 horas. Então minha taxa de sala, para facilitar, tá? É R$100? Então eu vou colocar como cobrança para ele R$400, tá? Então, desculpa, peraí. Falei bobagem já, tá vendo? Minha taxa de sala é R$100. Isso é por hora. O meu colega vai alugar meu espaço 4 horas por semana. Então, no total do mês são 16 horas. 16 vezes 100, 1.600. Então, eu vou cobrar do meu colega 1.600. Você não pode simplesmente estipular esse valor. Por quê? Imagina que esse colega, que ele queira sublocar 3 turnos, que ele queira pegar segunda, quarta e sexta de manhã. Quando ele pegar mais turnos, ele naturalmente vai te pedir um desconto. E quando você der esse desconto, porque você vai querer negociar, você vai achar justo realmente que ele te pague um valor um pouco abaixo por estar fechando mais dias com você, você vai estar perdendo da tua taxa de sala. Então, o ideal é que você, calculando a sua taxa de sala, você consiga definir o máximo de tempo que aquela pessoa alugaria da sua sala. Eu vou dividir minha tela aqui para ficar mais fácil com vocês. Espera aí. Aqui, ó, que eu tô querendo mostrar pra vocês é isso. Você tem a tua taxa de sala por hora. Esse daqui é o materialzinho que eu vou liberar por e-mail pra vocês, tá? Então, aqui a taxa de sala por hora, vamos dizer, chutei, tá? R$100. Então, se num bloco de um turno por semana, 4 horas por semana, que são 16 horas, eu colocar 1.600, quando o colega quiser um segundo bloco, ele vai me pedir desconto e eu vou dar. Então, eu vou estar
recebendo menos do que minha taxa de hora. Então, o ideal é que você coloque esses 160 por hora, desculpa, R$100 por hora aqui, no máximo de turnos que você pode alugar o seu espaço. Ah, Clara, mas eu não vou alugar meu espaço nos 10 turnos porque, enfim, é como se eu não trabalhasse lá. Tá, você tem que considerar essa possibilidade. E a partir daí você fazer valor diferente já, caso a pessoa vá fechando menos turnos, até você chegar no valor do turno 1. Isso te garante que, você vai ter uma tabela bem certinha. Deixa eu virar de volta. No valor por cada turno que a pessoa fechar com você, sabendo que você não vai estar perdendo de dar um desconto. Você já vai estar embutindo esse desconto caso a pessoa feche mais turnos com você. Então, você vai estar prevendo essa possível negociação que esse colega vai estar fazendo contigo, tá? Isso é uma coisa importante, porque senão, inevitavelmente, se a pessoa fecha um turno, 2 ou 3, quanto mais turnos ela fecha, mais desconto ela vai pedir. Então, você tem que estar prevendo esse desconto. Se você repassar exatamente em um turno o valor da tua taxa de sala, você não vai ter margem para dar esse desconto. No momento que você der esse desconto, você vai estar pagando para a pessoa estar trabalhando no seu espaço, tá? Então, essa foi a situação número 1, na qual você cobraria um valor fixo para esse colega trabalhar com você, tá? Nessa situação, gente, você também tem que oferecer a estrutura, você tem que oferecer a secretária, tudo isso você também tem que colocar no papel, porque vai estar consumindo do teu atendimento, das tuas coisas, tá? Eu não sei se as pessoas que sublocam aqui tem uma sala no consultório ou tem mais de uma, se vocês acabam se encontrando nesses momentos de atendimento, tá? A segunda situação que a gente falou é em relação à porcentagem. Então, no momento que você tem como meta ter uma equipe, montar uma estrutura na qual vocês vão ter realmente um grupo da mesma especialidade e todos vão ter um alinhamento de protocolo, um alinhamento de treinamentos, reuniões em equipe. Desse momento em diante, eu acredito que o ideal é você cobrar com porcentagem. Só que aí tem uma questão muito importante. Na hora de definir essa porcentagem, o ideal é que você defina uma porcentagem em cima do lucro. Por quê? Eu vou anotar aqui, quem não sabe definir o preço, peraí, deixa eu colocar aqui, preço, custo fixo, mais custo variável, mais imposto, mais retrabalho, mais cartão, mais lucro. Deixa eu mostrar aqui uma formulazinha para vocês. Olha só, quando a gente define preço, é isso que a gente tem que levar em consideração. Os custos fixos, os custos variáveis, o imposto, as taxas de retrabalho, cartão de crédito, maquininha de cartão e o lucro. Todos esses valores aqui são gastos que você tem em relação a um determinado procedimento. Todos esses daqui, tá? Então, digamos que o preço de um tratamento seu é R$1.000, tá? Só que desses R$1.000, você tem uma margem de lucro aí de 40%. Então, o teu lucro nesse caso aqui seria de R$400. E R$600 são de custo fixo, variável, imposto. E, gente, uma margem de 40% é uma margem razoável, tá? É uma margem possível. Se você, para esse colega que está indo trabalhar contigo, você propõe, por exemplo, um 60-40, quer dizer o quê? Ele vai ganhar 60% disso e você 40%, você está dando para ele R$600 e você vai ficar com 400, sendo que você só recebeu por esse tratamento como lucro 400. Então, desses 400 aqui, você ainda vai ter que dar 600 para o seu colega. Você vai ficar negativo de 200. Eu não sei se está bem claro com essa matemáticazinha aqui, porque eu acabei dando os mesmos números. Deixa eu dar um outro. 40% de margem de lucro. Vamos dizer que você ofereça, então, para o seu colega 70-30. A clínica ficando com 70 e o colega ficando com 30, tá? De um tratamento de R$1.000, se 40% é de margem de lucro, R$600 são só de taxas, impostos, custos e R$400 são de lucro propriamente que vai entrar para você. Se você considera sobre o valor total essa condição aqui para o seu colega e o procedimento foi esses mesmos R$1.000 aqui, você está querendo dizer que desses R$1.000, 700 vão ficar para a clínica e 300 para o colega. Sendo que você mesmo só lucraria com esse procedimento R$400. No momento que você oferece para ele 30%, isso equivale a R$300, desses R$400 que seria o seu lucro, você ainda está batendo R$300. Então, você, para manter a estrutura, para captar o paciente, para fazer tudo o que você faz no seu consultório, na sua clínica, você está ganhando R$100 por esse procedimento de R$1.000.
e o teu colega está ganhando 300, 3 vezes mais que você. Então, é muito importante a gente saber também... Peraí. Voltei. É muito importante você saber que eu, por muitas vezes, achava, nossa, 70, 30, que absurdo, né? A clínica vai abiscoitar 70%. Nossa, isso é exploração de médico. Isso é exploração de colega, que absurdo. Gente, quando a gente vai para matemática, você vê que se a pessoa te oferecer 70% do todo, ela tá ganhando 3 vezes menos que você, pelo menos com esse exemplo que eu dei aqui. Então, eu sugiro que o ideal seria você fazer por porcentagem em cima do lucro. E abrir o jogo com o seu colega mesmo. Olha, a gente tem isso tudo de custos fixos do consultório, a gente tem isso tudo de custos variáveis, a gente paga isso de imposto. A pessoa, quando faz parte da equipe, é importante que ela se sinta parte da equipe. E entender a parte financeira também é fazer parte. Então, olha, o lucro que a gente tem em determinado tratamento, por exemplo, lucro num Botox é X. Então, a gente vai propor alguma porcentagem em cima desse lucro. E isso é muito interessante, porque aí sim fica justo. Do contrário, você vai ser aquele profissional, empresário, que tem uma clínica, que tem uma equipe grande, que tem um fluxo alto de pacientes. Naturalmente, mais responsabilidade, mais problemas, porque diretamente relacionado, né, o número de pacientes, o volume de pacientes com os problemas que vão acontecendo, para você estar ganhando menos, tá? Deixa eu ver o que vocês perguntaram aqui. Deixa eu ver. Lê tá falando, lembrar que a pessoa não pode trabalhar todos os turnos, mas a secretária estará lá trabalhando para ele em full time. Exatamente. Não é porque a pessoa está indo menos que você vai pagar menos de aluguel. O seu aluguel você vai pagar valor cheio e assim sucessivamente. A Milena pedindo para deixar salvo. Milena, todas as lives elas estão ficando salvas no YouTube, tá? Porque aqui pelo Instagram ele só me permite deixar salvo por 24 horas. E lá no YouTube fica vitalício. Então, todas as lives dessa semana, enfim, dessa quarentena, né, que a gente não sabe quanto tempo vai durar, a minha ideia é que a gente se encontre todos os dias, vão ficar salvas lá, tá? Deixa eu ver mais o que vocês perguntaram. A Aline tá falando que paga um valor fixo pro local que subloco, mas eles nem sabem dos valores que eu cobro. Exatamente. Quando você aluga... O meu papel, falando aqui, Aline, é da pessoa que está te alugando o espaço, né? Se essa pessoa também for dermato, e você cobrar um valor X por uma toxina e ela 2X ou vice-versa, pode haver conflito dos pacientes, pode haver perda de credibilidade para o paciente. Então, por isso que quando é mesmo especialidade, eu sugiro que seja feita na forma de porcentagem, porque aí você consegue alinhar tudo, protocolo, tabela de preços, atendimento, isso é muito importante, tá? Não dou nenhuma porcentagem, para mim não vale. Exatamente, Aline. Se você já fecha um valor fixo, não vale porcentagem. Acaba sendo uma coisa ou outra, tá? A Lê tá falando, não entendeu direito essa porcentagem. Eu faço a conta em cima do lucro. Ah, entendeu agora? Depois que eu mudei? Que bom. Então, eu acho que assim, são algumas coisas que a gente tem que colocar no papel. Eu acho que é mais um susto que a gente toma. Porque, como eu falei, né? Antigamente eu olhava esse 70-30 eu achava muita exploração, um absurdo total. Só que quando você joga para matemática, você vê que a pessoa que está tendo toda essa estrutura, que é o trabalho, enfim, toda essa responsabilidade, tem um lucro maior que o seu. Menor que o seu, desculpa. Trabalhar com outra dermato, concordo com você. Não acho boa ideia, melhor outra área. Exato. Ô, gente, outra coisa também aqui, quando a gente fala agora, quando eu vim falar sobre esse assunto, que eu achei importante sinalizar. Os colegas médicos também, quando vão sublocar um espaço, eu sei porque eu tenho espaço com algumas salas e eu já tive colegas que sublocaram e acabou não dando certo. Hoje em dia eu trabalho com a forma de porcentagem. Até porque, enfim, meus projetos mudaram também bastante. Meus planos, né? A pessoa, muitas vezes, ela acha caro você cobrar um valor X por aquele espaço, por aquela sublocação. Só que quem está cada vez mais colocando no papel e fazendo os cálculos, quem tem me acompanhado aqui, tem conseguido ter a noção de quanto as coisas custam, a gente vê que não são valores abusivos, tá? Esses repasses de locação de espaço. E um outro detalhe importante. O médico empresário, o médico gestor, o médico que tem essa clínica, que tem esse espaço, ele é responsável, como eu falei, por manter essa estrutura toda funcionando, tá? E que muitas vezes isso dá muito trabalho, você fazer essa estrutura girar, você ter as certificações certinhas de vigilância sanitária, ter tudo dentro dos padrões, tá? Isso tem um gasto de energia, que não é embutido muitas vezes na hora que você coloca o preço. E o mais importante que isso, e essa situação atual está mostrando pra gente a responsabilidade por possíveis crises, por possíveis problemas. Por quê? Numa situação dessa que a gente está entrando em quarentena, ninguém sabe qual vai ser
o dia de amanhã. Você que subloca um espaço, que trabalha para alguém. Primeiro, se você trabalha na forma de porcentagem, o risco está inteiro na mão da pessoa que trabalha, que te contratou, né, para poder trabalhar na equipe. Diminui o fluxo, você não quer nem saber. Você acha que você está preocupado se você vai pagar luz, água? É ela que é responsável por isso. Diminuiu o fluxo de paciente? Ok, você vai ter um fluxo menor de grana, de lucro no final do mês. Mas isso o mundo inteiro está tendo. Estou falando em relação a ter compromissos financeiros, compromissos tributários. É o dono da clínica que tem, tá? Então, e pior ainda, quando você subloca o espaço, você pode honrar a sua palavra, se ter feito um contrato e honrar isso, mas muitos colegas nesse momento têm chance de pular do barco. Falar, olha só, eu sublocava o espaço porque assim, eu tinha um fluxo bom, um volume legal, mas agora que eu tô na crise, vou fechar aqui minha salinha, vou parar de sublocar e daqui a 3, 4 meses, quando tudo passar, eu volto. Então, o médico que está no empreendimento, que está cuidando disso, ele assume esses riscos também. Só que são riscos tão extraordinários que a gente nem leva em consideração. A gente nem sente que tem essa responsabilidade quando está cuidando disso. Eu nunca pensei que a clínica fosse fechar, as duas clínicas fossem fechar, todos os custos fixos iam ser mantidos. A gente não está preparado para isso, ninguém espera que isso pode acontecer. A gente não coloca isso, não embute isso em preço e em negociações. Então, você, colega, que está sublocando um espaço de alguém, até a Aline mesmo que falou que subloca e tal, tenta ver com esse outro olhar, tenta ver o tanto de responsabilidade, além da luz, água, do telefone, que esse profissional que está cedendo o espaço, está dividindo com você, ele tem também, tá? Deixa eu ver aqui a Lê falando. Manter uma equipe dá mais trabalho, mas é mais recompensador. Todos trabalham juntos e trabalham junto com outras 3 dermatos e a Chamara. Que legal, Lê, que legal. É muito difícil montar equipe, porque as pessoas têm que estar muito alinhadas em projetos, em intensidade do quanto gostam de trabalhar. Eu acho que é um alinhamento profissional que é difícil. Não é uma coisa instantânea. Você conhece um dermato e fala, dá pra você vir trabalhar comigo, dá pra gente montar uma equipe. Não. Acho que é igual amizade. Eu acho que tem que ser muito bem escolhido. O Adam tá perguntando, para o dono da clínica ter lucro, deveria cobrar 70-30 do lucro? Ô Adam, nesse momento, quando você coloca em cima do lucro a porcentagem, aí você vai definir. Você pode querer 50-50 se você é justo com o seu colega, entendeu? Você pode achar justo você ganhar a mesma coisa que ele, ter todas as responsabilidades. Eu não acho. Eu acho que essa porcentagem tem que ser um pouco maior para você. Mas um 60-40 já seria interessante, um 70-30 melhor ainda. Aí é uma questão de negociar mesmo com esse colega que vai estar indo trabalhar com você, tá? Mas desde o momento que seja feita essa porcentagem em cima do lucro, você fica de forma muito clara sabendo quanto você vai ter de lucro por cada procedimento. E não um lucro aparente, né? Comecei a rir aqui porque meu filho veio fazer parte. Pera aí, deixa eu mostrar ele aqui. Eu te deixei preso, seu pai te trouxe, é? Dá um oi pro pessoal. Oi, pessoal. Oi. Voltando aqui, só pra vocês entenderem porque que eu mudei o foco. A Aline tá dizendo que tá péssima com o local fechado, mas tranquila que as minhas responsabilidades são bem menores nesse momento, por exemplo. Já me sinto ferrada, imagina se fosse a dona mesmo, estaria pirada. Pior, exatamente isso. Só que são condições que a gente não pensa quando a gente tá com a nossa clínica, entendeu? Isso, gente, eu acho que vai ser uma condição única que a gente tá vivendo e eu espero fielmente que a gente não viva em nenhum outro momento da história profissional e de vida nosso. Tá? É uma crise sem igual, sem precedentes e até difícil da gente prever que isso vai acontecer, né? Bom, não quero fazer lives muito extensas, tenho falado isso com vocês. Se tiver mais alguma dúvida, me mandem por aqui que eu respondo. Esse tema de hoje foi escolhido, foi dado como sugestão por uma de vocês, pela Lia. Então, eu tô acatando as dicas de vocês, sim, em relação a temas pra gente estar vindo discutir. Amanhã vou estar aqui novamente às 8 da manhã. Então, se você quiser muito saber sobre um assunto, quiser muito discutir sobre algum assunto em especial, manda pelo direct, manda por aqui, responde por e-mail. Quem tá novo aqui e não tem acessado os e-mails, o link para acessar e baixar o material de apoio dessa quarentena é consultório. Peraí, nem os materiais. Descomplique seu consultório.com.br/quarentena produtiva. Tá. Para colega médico que faz procedimento, você faz um valor menor ou mantém a tabela normal?
Para os nossos filhos de 4 patinhas, a quarentena tá sendo ótima. Tá sendo maravilhosa, né? Tá num dengo, não tá até achando estranho. O que tá acontecendo com minha mãe não sai de casa? Deixa eu ver o que a Marina perguntou. A Marina falando, para colega médico que faz procedimento, você faz o valor menor ou mantém a tabela normal? Você fala pro médico que a gente vai estar fazendo um botox, fazendo um preenchedor, ou Marina? Se for isso, eu faço tabela normal, tá? Tabela normal. Por quê? Você sabe bem disso. Uma vez que a gente define preço, a gente sabe exatamente. A Marina é aluna do curso, então eu posso falar porque ela sabe os detalhes, né? Quando você define preço, você sabe exatamente os seus gastos, você para de ter culpa de cobrar o valor, porque você sabe que é um valor justo, né? Andréia, poderia falar a respeito de treinamento de secretárias? Posso sim, Andréia. Treinamento de secretárias é um tema super, ultra, mega amplo, né? Mas eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho. De repente, se você quiser direcionar alguma coisa em especial do treinamento de secretária, eu tenho um curso só sobre treinamento de secretária. Então é uma coisa muito extensa que a gente vai acabar não conseguindo falar numa transmissão ao vivo. Mas dá pra gente, a cada dia, escolher um temazinho e dividir isso em, se for o caso, várias lives, porque eu acredito que a gente vai ter tempo pra isso. A Marina tá falando botox, preenchimento de cirurgia. Marina, eu sigo tabela, tá? Maísa, colega médico a dia, melhor nem atende. Deus me livre. Foi o que a Maísa está dizendo. Se você tem muito paciente médico e você fizer uma tabela muito diferenciada para eles também, você vai acabar não querendo atender médico, né? Porque, pera lá, você tem o seu trabalho, você precisa ter o seu, enfim, o seu lucro, os seus custos cobertos, então é isso. Preço definido é preço definido. E a cirurgia, que não temos o custo de materiais. Marina, mas tem o seu trabalho tem que ser valorizado, entendeu? Porque eu tô falando isso de uma forma... Vem tomar café, o Cláudio é ótimo, tá aqui brigando comigo. Também gostaria de saber como recrutar secretárias também, a Elisa falando, tá, ótimo. Então amanhã vamos falar sobre secretárias, né? Tô vendo que mais de Elisa quer... Saudade de você, Elisa. E a Andréa também. Então amanhã o assunto vai ser secretárias. Eu ia falar da cirurgia que a Marina citou. Cláudia operou minha cunhada há pouco tempo. Fez prótese, fez rino. A esposa do irmão dele. É claro que, poxa, é família, né? Irmã nossa. Ele, pra ela, fez uma condição totalmente especial, enfim, porque é família. Só que a gente conversa muito sobre isso de preço, né? Porque os parentes, não os irmãos, né? Eu tô falando parente próximo, que não sejam irmãos. Os médicos são pacientes que podem complicar, que podem exigir uma atenção ainda maior sua, porque você quer dar um atendimento diferenciado. Isso tem um custo, isso tem um valor do seu trabalho. Então, não se preocupa em cobrar não, tá, Marina? Vocês estão aí discutindo meu café, isso? Tá bom, gente, vocês são ótimos. Olha, bem-vindo a todos, então. Tô adorando dividir essas manhãs com você. Eu tô querendo saber como que vai ter, quando terminar essa quarentena, como que vão ser minhas manhãs, porque eu tô adorando dividir aqui com vocês esse bate-papo. Amanhã estaremos aqui novamente, às 8 da manhã. Quem tá chegando agora, eu tô vendo que a Alexandra tá chegando agora. Masterchef tá lá. A Alexandra chegando agora, a gente vai ter... todas essas lives estão ficando salvas no YouTube. Então, se for um assunto, hoje a gente falou sobre locação de sala, sobre taxa de sala, porcentagem de sala. Se for um assunto do seu interesse, corre no YouTube. Eu vou daqui a pouquinho já colocar lá salvo, tá? Eu sinalizo por aqui pelos stories que tá liberado lá pra vocês, tá? Beijo pra vocês, boa quarentena, aproveitem muito a família, os cachorrinhos, enfim. Comam muito. Eu vou sair rolando dessa quarentena, mas tá bom. Beijo, até amanhã.